Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo. Vamos ler duas passagens em Êxodo. Então, primeiro nós vamos ler Êxodo 19, do 3 ao 7. E depois nós vamos ler Êxodo 32. Então, abra primeiro aí em Êxodo 19, versículo 3. Presença maravilhosa de Deus, né? Como é bom poder adorar o Senhor. Que privilégio nós temos, não é verdade? Aleluia. Êxodo 19, 3 diz assim: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. E o povo unanimemente disse: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Agora vamos lá para o capítulo 32. E nós vamos ler um pouquinho aqui esse capítulo 32, um pouquinho mais. Quem não gosta de ler a Bíblia não passe mal, porque nós vamos ler um pouco mais agora. Assim diz: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-lo nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, não traga este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: Farei que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança que estava escrita em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrita por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Então respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as lanças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito
que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-o para mim. O povo trouxe-me, e eu joguei o ouro no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou de pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. E declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Amém? Podeis assentar? Eu fiz questão que nós lêssemos o 19, esses 4 versículos, porque algo muito interessante, muito curioso acontece com o povo de Deus em Êxodo 19, e acontece uma coisa totalmente diferente em Êxodo 32. Em Êxodo 19, o povo acabara de dizer: nós queremos servir ao Senhor. Eles se purificaram e disseram: olha, Moisés, digam a Deus, nós vamos fazer tudo que o Senhor mandar. E Deus disse: vamos fazer? Amém. Moisés sobe ao Monte Sinai e ele começa a experimentar de um momento maravilhoso com Deus, aonde Deus, ali na intimidade com Moisés, começa a revelar a ele coisas profundas, começa a revelar sobre o tabernáculo, detalhes do tabernáculo. Deus mostra para Moisés o seu poder criativo, o seu poder como um grande artesão das coisas, e começa a dizer: eu quero as cortinas assim, eu quero que a arca seja feita assim. E por fim, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, a nossa regra de fé que rege a vida do cristão. E Moisés estava ali naquele momento maravilhoso com Deus, desfrutando daquela presença santa, quando de repente Deus interrompe Moisés e diz: olha, o seu povo, e aí Deus não diz mais o meu povo, ele diz: o seu povo, o que você tirou do Egito, está pecando contra mim agora mesmo. Aquele povo que há poucos dias estava dizendo que iria me servir. Mas para que nós entendamos isso e a gravidade disso que aconteceu, a gente precisa entender o que acontece nos capítulos anteriores. Eu sei que a maioria dos irmãos já conhece a história de Moisés. Tem muitos filmes que falam sobre isso, sobre a libertação do povo. Mas não olhe mais a história de Moisés como um espectador, como alguém que está simplesmente olhando para a história. Se imagine dentro dessa história. Imagine que você faz parte desse povo. O povo que viveu aquela noite terrível, que o Senhor tirou a vida dos primogênitos no Egito. Se imagine sendo hebreu, estando dentro de uma daquelas casas, onde o sangue estava sobre o umbral da porta, e você estava comendo ali o cordeiro pascal, ceando aquela ceia pascual, próximo de fugir, e ouvindo o grito das egípcias, chorando e lamentando a morte dos seus primogênitos. Eles viram a coisa assustadora e terrorífica que Deus fez quando os egípcios se recusaram a deixar o povo ir. Eles viram o mar se abrindo e o povo do Senhor passando a seco. Eles viram o Senhor enviando maná no deserto quando eles estavam com fome. Eles viram as águas amargas de Mara se transformarem em água doce. Eles viram coisas tremendas da parte do Senhor. Mas de repente, poucos dias que Moisés estava no monte aprendendo de Deus, o povo vira para Arão e diz: façamos para nós deuses. O que nós aprendemos aqui é um pecado que seja talvez um dos piores pecados que nós podemos cometer contra Deus, e eu vou explicar por quê. Nós temos muito medo da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que não tem perdão. Mas quando nós lemos os 10 mandamentos,
A maioria deles se trata de uma coisa: adorar a Deus acima de todas as coisas. Somente servir ao Senhor e só a Ele prestar culto. E um dos pecados que Deus mais abomina se chama idolatria. E hoje nós vamos aprender juntos da parte de Deus um pouco sobre essa idolatria. Afinal, o que significa idolatria? Nós pensamos que idolatria é adorar imagens. Não. Idolatria é muito mais profundo do que isso. Segundo o dicionário, idolatria é excesso de amor, admiração a alguém ou a alguma coisa, prestar culto a esse alguém ou essa coisa, a ação de cultuar. Ou seja, idolatria é tudo aquilo que eu, por admirar e amar demais, presto culto. E aqui, logo no versículo 1, quando diz: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: faça para nós deuses que nos conduzam. Ensina a nossa primeira lição acerca da idolatria. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Deus havia acabado de fazer coisas tremendas e estava fazendo mais uma tremenda, porque eles estavam ao pé do Monte Sinai e lá eles viram a voz de Deus falando como o som de muitas águas. Era como se trovões e relâmpagos enchessem aquele lugar junto com a voz de Deus. E o que eles fizeram, Moisés? Não queremos ouvir a voz de Deus, estamos com medo que Deus fale somente com você. Então Deus leva Moisés para o topo do monte e começa a falar com ele. E o povo começa a fabricar ídolos. Aí talvez você diga: irmã, eu não faço isso, eu não fabrico ídolos. Será? O nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Nós, quantas vezes, assim como esse povo, nos esquecemos do que Deus já fez por nós, dos grandes livramentos que Ele nos deu e principalmente da onde Ele nos tirou. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer os feitos de Deus na nossa vida. Basta vir qualquer tempestade, qualquer probleminha, qualquer ventinho, qualquer coisa que nos deixe irritado, e instantaneamente, assim como esse povo, começamos a fabricar outros ídolos que não são o nosso Deus. E nos esquecemos do Deus que nos tirou com mão forte da escravidão do pecado. O mesmo Deus que tirou os israelitas da mão de Faraó é o Deus que nos libertou das mãos de Satanás. Nós estávamos presos por uma dívida ao diabo, mas Jesus pagou essa dívida. Ele riscou a cédula e nos deu livre acesso a Deus. E o que nós fazemos com essa tão grande salvação? Ora, estamos firmes e dizemos: eu amo a Deus e eu quero servi-lo. E ora, estamos fracos e prostrados, e assim como esse povo, começamos a adorar outros ídolos, outros deuses, outras coisas, coisas que tomam o lugar da adoração de Deus na nossa vida. Nós esquecemos, assim como o povo se esqueceu. A segunda lição que nós aprendemos é que o ídolo rouba o lugar de Deus, sem nunca ter feito por nós o que Deus fez. No versículo 4 eles dizem: dando-lhe a forma de bezerro, então disseram: eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Rapidamente eles não falam: olha, vamos fazer um bezerro, porque a gente está desconfiado que Moisés ficou para trás, mas a gente lembra de Deus nos tirou do Egito. É isso que eles falam? Não. Esse bezerro aqui que nos tirou do Egito. Falando assim, não parece ser ridículo? Não parece ser surreal isso? Não parece tipo assim: caramba, eles pegaram um bezerro e falaram: esse aqui me tirou do Egito, sendo que eles sabiam que Deus os tirou do Egito? Nós fazemos a mesma coisa quando nós colocamos em nós mesmos o poder daquilo que Deus fez. Como assim, irmã? Quantas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa, um emprego, uma bênção, uma cura, o tratamento de Deus na vida de alguém que nós amamos, e quando Deus faz, o que a gente faz pouco tempo depois? Não fui eu,
Eu que orei, eu que paguei o preço, eu que jejuei, a glória é minha. Tomamos para nós a glória que é de Deus e que Ele não divide com ninguém. Quantas vezes nós tentamos roubar a atenção para si, para nós mesmos, até de forma inconsciente, e se esquecemos que o único digno de adoração é o Senhor, não somos nós. Todos nós somos fracos, falhos e imperfeitos. Você pode ter 1 ano de crente, 2 anos de crente, 50 anos de crente, você ainda precisa ser transformado por Deus. E ainda precisa que Ele tenha misericórdia da sua vida. Todos nós somos pecadores e só não estamos afundados em pecados porque Deus, em sua infinita misericórdia, nos resgatou. Isso não nos dá o motivo de nos acharmos superiores aos outros, de acharmos que somos melhores que o nosso irmão. Em Tiago 4:5 diz assim, já deixei aqui aberto, prestem atenção nisso. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Preste atenção nessa palavra, fortes ciúmes. Quando eu li esse versículo de Tiago, eu pensei, Tiago diz aqui que a Escritura diz que ele tem fortes ciúmes. Mas a Escritura aonde? Se Tiago já é a Escritura. E aí, claro, eu falei, não vou forçar o texto, eu vou pesquisar para ver se isso está certo. Sabe o que eu descobri? A palavra ciúmes, que é usada lá em Tiago, que se chama cana. Eu não sei a pronúncia perfeita porque eu não sei falar hebraico, mas é cana, que se diz ciúme, também aparece nos 10 mandamentos, em Êxodo 20. Preste atenção, se você puder, abra aí a sua Bíblia. Êxodo 20, versículo 1. Olhe bem o que o Senhor diz a Moisés. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti ídolo nenhum, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus ciumento. Olhe bem o que o Senhor diz, sou Deus ciumento. Sabe quantas vezes o Senhor diz que tirou o povo do Egito no Antigo Testamento? 11 vezes. E de repente o Senhor diz para Moisés, foi você que tirou o povo. Olha só, Deus diz 11 vezes, eu tirei o povo. Mas sabe por que ele diz para Moisés, você tirou o povo? Porque você pode conhecer o El Shaddai, o El Elyon, Elohim, mas falta um que você precisa conhecer, o El Cana, o Deus ciumento, que tem ciúme de mim e de você. Glória a Deus. Ele tem ciúme de nós. Não é um ciúme como você tem da sua esposa, do seu esposo. Não é um ciúme vão, briguento, por bobeira, não. É um ciúme de pertencimento. Ele é meu, ela é minha, e ele não vai dar a glória para ninguém senão a mim. Nosso Deus não é um Deus que nos deixa soltos por aí, como tem um ditado, a Deus dará, não. Nós estamos presos a Ele. O apóstolo Paulo diz, vocês são escravos, eu sou escravo. O escravo está acorrentado ao seu dono, e nós estamos acorrentados a Ele, pelas cordas de amor que emanam da cruz do Calvário. Ele tem ciúme de nós, e Ele não aceita que nós demos a glória dEle a alguém, a alguma coisa, ou a nós mesmos. Eles adoraram ao ouro, ao Deus de ouro, tiraram seus brincos e fizeram um bezerro de ouro. E aí você diz, ai irmã, eu nunca fiz um ídolo, será? Será que você não faz um ídolo? Não mais agora apenas com as suas mãos, mas com as suas palavras e pensamentos? Tem gente que idolatra o ouro, o dinheiro, acha que a sua segurança está onde? No banco. Ah, minha segurança está lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Se você ler Coríntios, quando Paulo fala sobre idolatria, a mesma palavra usada para avareza é para idolatria. Porque o amor ao dinheiro é uma forma terrível de idolatria. De não confiar que Deus é capaz de te suprir. Irmãos, eu tinha uma colega minha, que o pai dela, ele tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então veio aquela época do Collor, isso ela me contou quando nós estávamos no ensino médio. E o Collor levou todo o dinheiro do pai dela. E ele entrou em depressão profunda. E aí eu te digo, a sua segurança está na sua conta? A sua segurança está na tua carteira? Se a sua segurança estiver nisso, você está lascado. Porque a qualquer momento vem uma doença e te toma tudo. Vem o governo e te leva tudo. Entra um comunismo, uma ditadura e te leva tudo que você tem. Você precisa estar arraigado no Senhor e não nas coisas dessa terra. Não estou dizendo que você deva viver gastando. Preste atenção. Tem gente que a gente fala uma coisa, aí para justificar o pecado distorce tudo. Não. Viva com sabedoria. A palavra do Senhor diz que somos mordomos daquilo que Deus nos deu para administrarmos com sabedoria. Tenha sim, economize, não saia gastando igual um maluco, mas não confie no seu dinheiro, não confie no seu trabalho, não confie em você mesmo. Confie em Deus. Ele é a nossa segurança. Tem gente que faz para si o seu filho um ídolo. O filho não pode fazer nada de errado, que a pessoa já se cresce e fala, não, é meu filho, eu defendo. E cria monstros. Irmãos, Deus te deu o seu filho para você corrigir, disciplinar. Com amor, sim. Com paciência, sim. Mas com a vara da disciplina. O seu filho não é o seu Deus. Tem gente que faz do seu esposo, da sua esposa. Não pode acontecer nada com o esposo, com a esposa. O que faz? Toma as dores de uma forma que parece que o mundo vai acabar. Irmãos, para de fabricar ídolos. Para de fazer dos políticos o seu ídolo. Tem gente que a gente não pode falar nada de um político que já se cresce, dá um pulo de 3 metros. Está confiando na pessoa errada. O Messias não é Jair, não é Lula. O Messias é Jesus. É a Ele em quem servimos e a Ele em quem nós confiamos. Glória a Deus. Qual ídolo você tem fabricado no seu coração? A terceira lição que nós aprendemos é: um coração corrompido pela idolatria não se satisfaz em Deus. Versículos 5 e 6, que diz assim: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte ofereceram holocaustos, sacrifícios, comunhão. O povo se assentou para comer e beber, porém levantou-se para se entregar à farra. Olha só que absurdo que o povo fez. O povo adorou o bezerro, o povo fez um holocausto a Deus, o povo adorou a Deus, adorou e depois se entregou à orgia, à farra, à adoração ao bezerro de novo. Olha que tipo de sujeira acontece de um dia para o outro no meio do povo de Deus. E isso continua acontecendo até hoje. Porque nós olhamos para esse povo e dizemos, uma irmã disse para mim recentemente, irmã, eu estou lendo a Bíblia toda, e eu estou em Levíticos, e eu estou irritada. E eu disse, por quê? E ela disse, porque todas as vezes que eu leio sobre o povo de Deus, me enche de ira. Ô povo teimoso, ô povo desobediente, ô povo difícil. E eu falei, e nós somos iguaizinhos. Não mudamos em nada, ninguém ri, né? Todo mundo... Somos iguaizinhos a esse povo. Ora, nós dizemos, Senhor, eu te quero, eu me rendo, rendida estou. Daqui a outro dia, que tô fora. As coisas de Deus, eu vou correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Deus me entende, Ele é amor. Entende, não entende? É claro, né? Claro que não. Deus não nos entende dessa forma. Deus não é palhaço, não é brinquedo para achar que a gente faz o que quer com Ele. É Ele que faz o que quer com a gente. Ele manda e a gente obedece. Tem gente que acha que Deus é sujeito à sua ordem. Nada disso. Estuda direitinho a palavra que você vai ver quem tem que se sujeitar ao Senhor. Então o povo faz tudo isso, o que acontece? Prestam culto ao bezerro, prestam culto ao Senhor.
Irmãos, quem verdadeiramente presta culto a Deus se satisfaz em Deus, encontra alegria, contentamento no Senhor. E aí você entende porque tanta gente vem à igreja, senta no banco e volta vazio? Porque adora aqui no domingo e segunda-feira está adorando os seus ídolos, está adorando a si mesmo, está adorando o entretenimento, vive para ver série, para ver novela, para ver tudo quanto é tipo de porcaria. E aí depois fala, eu não estou bem, eu estou mal. É claro que vai ficar mal. Você adora ao bezerro de ouro que você construiu? Você quer ficar bem? Impossível. Você só se satisfaz, só tem alegria plena quando você verdadeiramente adora ao Senhor. E essa adoração não pode ser falsa. Não é uma adoração que agora eu estou adorando, daqui a pouco eu me levanto assim como eles e vou para a farra. Não, é uma adoração que diz, Senhor, eu te adoro agora, adoro amanhã, adoro depois. Estou triste, estou adorando, estou mal, continuo adorando. Mais do que cantar, eu te adoro com a minha vida, eu te adoro com as minhas renúncias, eu te adoro com o meu testemunho, eu te adoro com toda a minha maneira de viver. Não é adorar a Deus simplesmente aqui, mas adorar a tempo e fora de tempo. Quando nós nos tornamos assim como o povo e adoramos, e daqui a pouco estamos na idolatria, e adoramos idolatria, nos tornamos religiosos, fariseus. E aí, meu irmão, aí o negócio fica feio, porque Jesus só bateu em fariseu. Você não vê nunca no Novo Testamento Jesus batendo em ímpio. Ele só bate em fariseu, porque fariseu precisa de conserto. Fariseu precisa do chicote da disciplina para aprender. E se você não quer tomar umas lambuadas de Deus, você começa a se endireitar, assim como eu tenho olhado para mim e falado, Senhor, eu preciso mudar tanta coisa, porque quando a gente faz uma mensagem com muito temor a Deus, a gente não pensa nas pessoas que vão ouvir, a gente pensa em nós primeiro. Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso me analisar aqui primeiro? A gente precisa se analisar e ver os ídolos que estão roubando o lugar de Deus na nossa vida e nos tornando religiosos, meros esquentadores de banco, gente que não quer trabalhar para o reino, gente que não está priorizando o reino de Deus. E nós aprendemos também no versículo 9 que a idolatria desperta a ira de Deus. Disse o Senhor, tenho visto que esse é um povo obstinado. Deixe-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Deus decide exterminar o povo idólatra. E aí acontece um episódio teologicamente muito curioso. Moisés, quando vê o povo adorando o bezerro, o que ele faz? Ele pega as tábuas que foram escritas pelo próprio Deus e ele quebra as tábuas. Ele fica tão irado que ele quebra elas. E Deus em momento nenhum reclama com Moisés. Já parou para pensar por quê? Deus podia ter fulminado Moisés. O que é isso? Eu acabei de escrever, ele vai lá e quebra a minha lei, as minhas palavras. Sabe por que Deus não mata Moisés, nem recrimina Moisés? Porque a mesma ira que Moisés sentiu foi a mesma ira que Jesus sente lá na frente quando ele destrói todos os cambistas que estavam no templo, sem pecar, porque Jesus nunca pecou. Ele se irou, mas não pecou. E ele quebra e diz, a minha casa é casa de oração e não covil de ladrões. Deus não fulmina Moisés, nem o recrimina, porque Moisés sentiu a ira santa de Deus. Assim como Deus está virado com o povo, Moisés experimentou do sentimento de Deus. E então, tomado pela ira do Senhor, ele quebra as tábuas. Assim como Jesus também quebra as barracas de câmbio no templo. Será que estamos ficando indignados com a ira do Senhor? A ira santa de Deus? A ira de ver a igreja do Senhor muitas vezes virar comércio, virar lugar de vender patuá, objeto consagrado? Ou a gente está indo atrás dessas coisas e se tornando idólatras da rosa ungida, da vassourinha, do tijolinho? Irmãos, eu fico brava mesmo, quando eu vejo alguém lá ligado na televisão, daquele bando de pilantra, e eu falo com P maiúsculo, pilantra, que se aproveita
dizia Paul Washer, um grande pregador, que o falso profeta é o juízo de Deus para o falso crente que ama o falso evangelho. Se eles estão lá, é porque também tem gente que aplaude, gente que liga a TV e fica lá adorando aqueles homens que não são de Deus e só estão interessados em enriquecer o bolso e ficar cheio de dinheiro, porque nem eles creem na palavra, porque se eles acreditassem, eles não roubavam as pessoas. E você, assim como Moisés, tem que se irar contra isso. Tem que olhar para essas coisas e ter nojo e não ficar seguindo esse tipo de gente, porque essas pessoas propagam não é o evangelho de Deus, é o falso evangelho. E é por isso que no Brasil está tendo tanta gente que se diz convertida e nunca foi transformada pelo evangelho, porque o evangelho é transformador, ele é poder de Deus. Quando nós ouvimos o evangelho, ele tem que nos arrebentar por dentro, ele tem que destruir o nosso pecado, ele tem que destruir a falsidade que é em nós. E se ele não está fazendo isso, é porque das duas uma, ou ele não está sendo pregado na sua veracidade, ou nós estamos tão cheios dos nossos ídolos que criamos barreiras a ponto de recusarmos ouvir a voz de Deus. Quem você é nessa noite? Penúltima lição: a idolatria nos destrói. No versículo 20, Moisés derrete o bezerro e faz o povo beber da água do ouro em pó. Agora pensa, aquela água entrando com aquele ouro, destruindo, fazendo mal para os órgãos, para todo o interior daquele povo. É como se Moisés estivesse dizendo: vocês não queriam tanto esse Deus, agora ele está dentro de vocês. A idolatria nos destrói, ela nos leva à morte, ela nos faz mal. E por último, a ausência do sacerdócio resulta em idolatria e morte. Arão se ausentou do seu papel. O povo pressiona Arão e o que ele faz? Ele cede à pressão. E aí eu já ouvi gente dizendo: mas irmã, é complicado para Arão, porque se o povo quisesse, podia ter matado Arão. Eles iam ver que Arão ali não estava dando conta e ia matar. Que matassem, que fosse morto. Se Deus permitisse que ele morresse, seria não negando o seu nome. Mas Arão sucumbiu à pressão do povo. E assim como Arão, quantos sacerdotes estão sucumbindo às pressões externas e estão enchendo as suas vidas e suas casas de idolatria? E isso resulta em quê? Morte. Assim como foi passado a espada e Moisés disse: vocês vão matar o seu irmão, vocês vão matar o seu amigo, vocês vão matar quem precisa ser morto. Quem quer ser idólatra vai morrer. A idolatria está matando pessoas dentro e fora das igrejas, porque os sacerdotes estão se omitindo. Homem, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te colocou como cabeça da sua casa. Você não tem que ceder aos caprichos e loucuras da sua mulher, não. Deus te colocou é para governar, não é para baixar a cabeça. Não estou falando que você tem que ser um homem ignorante, grosso, não é isso. Jesus era um homem forte, mas ele era amável. E você tem muito a aprender com Jesus. Agora, se você abandona a sua casa, abandona o sacerdócio, a sua casa está fadada à morte. Assim como esse povo, muitos deles morreram pela idolatria. Se você não assume o papel que Deus te deu de sacerdote, a sua casa vai perecer. E Deus não quer isso para você. Não é esse o plano de Deus para os sacerdotes. Seja na sua casa, seja na igreja. Quantos pastores omissos, porque a família tal dizima tanto, eu não posso pregar aquilo, porque eles vão sair da igreja. Porque a família tal ajuda a gente, enche a igreja, eu não posso pregar sobre tal assunto, porque senão eles vão sair. São omissos, abandonaram o sacerdócio. E quando você abandona aquilo que Deus te deu e cede à idolatria, o resultado é morte. Vamos abrir 1 Coríntios 6, rapidamente, para nós encerrarmos aqui a mensagem. 1 Coríntios 6, 9.
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros. Um idólatra nunca vai entrar no reino de Deus. E a pergunta que não eu, mas o Senhor tem para você essa noite é: qual ídolo tem roubado o lugar do Senhor na sua vida? Qual ídolo tem tirado Deus do centro da adoração no seu coração? Irmãos, o nosso adversário, ele quer ser adorado. Ele disse para Jesus: me adore, eu te darei todos os reinos. O que Jesus disse? Somente ao Senhor adorarás e a Ele prestarás culto. Qualquer outra coisa que ocupe a sua mente, o seu coração, senão o Senhor é seu ídolo. Diga-me o que ocupa a sua mente, eu te direi qual é o seu Deus. Se o que ocupa a sua mente é entretenimento, é político, é pessoas, são coisas, é um time de futebol, se o que ocupa a sua mente é o dinheiro, esse é o seu Deus. E Deus não vai dividir você com isso. Deus é Deus zeloso. E Ele não nos divide com essas coisas. Ele não nos divide com falsos deuses. Você precisa olhar para dentro de si mesmo e dizer: Senhor, o que está roubando o centro da adoração na minha vida? O que está me fazendo ser como esse povo e erguer ídolos? Que estão me fazendo ir à morte? Que estão me fazendo a cada dia morrer e ficar angustiado? E ficar ansioso e depressivo e magoado e chateado? E eu acho que nada está bom. Mas quem não está bom é a gente. A gente bota a culpa em todo mundo. Bota a culpa no trabalho, bota a culpa na igreja, bota a culpa no amigo, bota a culpa na esposa, no esposo. E é a gente que não está bem. Porque o nosso coração está cheio de ídolos. A gente julga tanto a igreja romana por adorar imagem. Às vezes a gente adora coisas pior do que uma imagem. Adora coisas que só vão nos levar à morte. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pense, reflita o que está tomando o lugar do Senhor no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua igreja, a qual eu também faço parte. Senhor, tantas são as distrações desse tempo presente que tentam roubar de nós a tua presença, que tentam fazer de nós escravos dos ídolos da era moderna, escravos do entretenimento, de ficarmos viciados em Instagram, em Netflix, em tantas coisas que não nos levam a nada, a lugar algum. Senhor, quantas vezes nós damos a nossa adoração a pessoas, quantas vezes damos a nossa adoração para tantas coisas, ao dinheiro, a nossa autoimagem. Estamos tirando do Senhor, do centro da nossa vida. Deus, remova esses ídolos do nosso coração. Remova, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti. Limpa as nossas mentes, purifica do Senhor, para que nós desejemos o Senhor acima de todas as coisas, para que o Senhor seja a nossa fonte de contentamento, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de satisfação. Que nós não almejemos as coisas desse mundo, mas almejemos a eternidade em Cristo Jesus. Que os nossos olhos estejam tão fitados na eternidade, que todos os nossos medos e temores e doenças e problemas pareçam nada comparado à grandeza da vida eterna, Senhor. Tira de nós essa idolatria que nós fingimos que não temos. Tira de nós as desculpas, as mentiras. Nós sabemos aonde precisamos mudar, porque o Teu Espírito Santo, Ele fala conosco todos os dias. Meu filho, você está errado, você precisa ser transformado. Meu filho, tira isso da tua vida. Minha filha, isso não está me agradando. E nós tapamos os ouvidos, nós não damos a voz ao Teu Espírito, nós recusamos a Tua doce repreensão. O Senhor nos repreende porque nos ama, porque nos quer única
Tira de nós tanta idolatria, Deus. É o que nós lhe pedimos, Senhor. No nome de Jesus. Amém.